ponte ou depois da ponte? Olha, é boa pergunta, né? Isso, acho que o foco agora, a ponte na realidade veio para ofuscar basicamente todos os demais gargalos que envolvem a cidade do Guarujá. O aeroporto da região metropolitana também é uma ânsia de desenvolvimento muito grande, não só para Guarujá, mas para toda a região metropolitana. Até então nós não temos notícia nenhuma, não sabemos se a prefeitura está conversando, o que vai ocorrer ou não. O que se ouve falar é que já mudou-se de finalidade, em princípio agora seria uma base de aporte à Petrobras. O que eu vejo então eu sinceramente não tenho assim nenhuma notícia assim um pouco mais concreta para te falar. A única coisa que eu vejo com muita tristeza é que com o objetivo de se criar esse aeroporto da região metropolitana, praticamente, vamos dizer assim, não digo desestabilizar, o termo não seria esse, mas praticamente esvaziou a unidade da aeronáutica em Vicente de Carvalho, que no meu entender é patrimônio da região metropolitana, e isso não deveria ocorrer. Inclusive eu tenho conversei com comandantes da base aérea, com oficiais, né, e me comprometi que se houver a possibilidade amanhã de eu me eleger deputado federal, uma das coisas que vou brigar é por restabelecer a unidade militar da base aérea de Santos. Que eu não consigo entender, é uma base aérea à frente do maior porto da América Latina e ela até tem uma função estratégica e de segurança, né? Além do que, eu tenho ali uma familiaridade muito grande com a base aérea, porque estudei lá, fiz o meu primário lá na base aérea, estudei lá, e na época era a ALA 435, né? E devo muito a minha formação de caráter, a minha formação como pessoa, a tudo que aprendi lá dentro. Então, além de ter um carinho, ali ter um apelo emocional muito grande para mim, a base aérea de Santos, que fica em Vicente de Carvalho, na realidade ela consolidou o processo de aprendizado de muitos jovens. Quantos que não nos ouvem hoje, aqui agora, não passaram pela base aérea de Santos, não tiveram lá o seu aprendizado, tá certo? E tem por aquilo ali um carinho muito grande. Então acho que isso foi um erro enorme, né? Que me desculpe aqui os representantes da região metropolitana, mas quando o governo federal acenou com a possibilidade de fechar a base aérea ou diminuir as atividades da base aérea ali, a Baixada Santista inteirinha, não só Guarujá, deveria ter feito um trabalho político para que isso não ocorresse, né? Quando o Carlinhos fala desse trabalho político, que eu acho fundamental, eu acho que é através da representatividade, não só dos deputados federais, mas dos estaduais e dos prefeitos, eu acho que a força é maior. E a gente acaba perdendo, às vezes, muitas oportunidades de regiões do interior. Por quê? Porque não temos a devida representatividade. Sem dúvida. Não é nem questão quantitativa, é questão de atuação. Na realidade, né, Douglas, acho que dava para ficar falando aqui um pouco mais, mas eu acho que o Brasil precisa passar por uma reforma política profunda. Que deveria ser a primeira reforma. Com certeza, porque na realidade eu sou favorável à coincidência de mandatos, né? Por quê? Porque daí acabaria essa fogueira de vaidade que a gente vive hoje. Porque hoje o deputado de amanhã será o futuro pretendente à cadeira da prefeitura em 2012 e assim sucessivamente, né? Então o que ocorre, né? Então na realidade acaba sendo uma fogueira de interesses, né? Tá? E eu tenho inclusive conversado com muita gente que se amanhã tiver a oportunidade de me eleger deputado federal, a primeira coisa que farei é ir na prefeitura e colocar o meu mandato à disposição da prefeita Antonieta, do prefeito Papa, do prefeito Tércio, de todos os prefeitos da Baixada Santista, porque eu entendo que só assim nós vamos fortalecer a representatividade e o desenvolvimento da região metropolitana. 2012 é outro problema, né? Agora, se houvesse a coincidência de mandatos através dessa reforma política, acabaria esse tipo de coisa. Então, aí todos teriam, além do que o próprio eleitor, o próprio cidadão teria a certeza, tá certo, de estar votando numa pessoa que estava buscando aquele único objetivo, que era fortalecer o aspecto político, né?
7h51, estamos conversando com o Carlos Saraiva, consultor do Instituto Brasileiro de Administração Municipal e presidente do PTB de Guarujá. Carlinhos, uma última pergunta, eu não posso deixar de perguntar a você a respeito da dengue e principalmente o fechamento do Hospital Ana Parteira em Vicente de Carvalho. Eu não consigo entender por que esse hospital continua fechado. E dia 27 de fevereiro agora completou 1 ano fechado. Ou seja, você vê a dificuldade, o problema, o caos na saúde do Guarujá e vê um hospital como esse fechado. Ô Douglas, quando não se há planejamento, quando as coisas são feitas com a mera liberalidade de interesse político, aí quem paga o preço é a população, né? Na realidade, a última coisa que Vicente de Carvalho precisa é de um hospital parteiro. Tá, nós temos falado isso, eu tenho insistentemente falado isso. E isso eu falo com conhecimento de causa porque eu fui estudar, fui ver. O Hospital Santa Amaro no Guarujá hoje absorve com a maior tranquilidade possível toda a demanda de partos no município de Guarujá. E Vicente de Carvalho não precisa de hospital parteiro, precisa de um hospital de clínicas, precisa de um hospital de especialidades. Guarujá, Douglas, tem 330 mil habitantes, dados do último censo, né? Temos um hospital. Santos tem 450, tem 11 hospitais. E recentemente o próprio prefeito Papa falou que a saúde caminhava para um caos. Então se ele, prefeito de Santos, tem esse entendimento, o que nós vamos fazer? Imagina agora, já vamos fazer, vamos fechar, vamos parar. Tá certo? Então, o erro está aí. Só que daí, quando se construiu o Hospital Ana Parteira, se buscou credenciá-lo junto ao Ministério da Saúde para essa finalidade. Então, hoje, o que acontece com a Prefeitura? A Prefeitura hoje está amarrada nesse sentido, né? Então, eu precisaria ver, primeiramente, precisaria se rever a finalidade do hospital, né? Agora, todo o equipamento, tudo que foi feito, a construção do próprio hospital, já foi preparado e adaptado para ser um hospital parteiro. E agora, como é que faz? O leite já está derramado. Como resolver esse problema? Porque é sabido por todos que a última coisa que se precisa lá é um hospital parteiro. Agora, com relação à dengue, também é uma sucessão de erros, né? No final do ano passado, o secretário de Estado comunicou à Prefeitura do Guarujá, tá certo, de que estava pretensos a enfrentar uma crise de dengue, né? E naquele momento me parece que não houve a devida atenção a esse problema, e aí hoje nós estamos pagando por essa situação. Além do que, Douglas, o que decorre é que além de toda essa falta de planejamento, de atenção ao problema, ainda Guarujá enfrentou no início da crise, tá certo, uma inoperância operacional para se resolver o problema. Então, aí a coisa patinou um pouco mais. Me parece agora que de 10 dias para cá, a Prefeitura acho que conseguiu encontrar aí um caminho, né? Fortaleceu aí os atendimentos nos pronto-socorros, né? nos postos de atendimento médico, e aí está conseguindo dar um pouco de resolutividade a esse atendimento. Mas vale ressaltar aqui que a iniciativa tomada pela Prefeitura de Praia Grande assim foi uma coisa assim muito bacana, os hospitais de campanha, e que Guarujá deveria ter feito isso há 30 dias atrás. Inclusive eu mesmo tive a oportunidade de falar em várias entrevistas que dei. Precisava chamar, se fosse necessário, pedir ajuda do Exército, da Aeronáutica e tal, e ir para as ruas, né? E agora, embora a preocupação maior é que nós ainda não estamos no pico da crise, né? Mas acho que felizmente a coisa agora me parece que está sob controle. 7h55, eu quero agradecer a presença do Carlos Saraiva, consultor do Instituto Brasileiro de Administração Municipal e presidente do PTB de Guarujá. Carlinhos, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. E tem mais um pedido musical que é Milton Nascimento.